As convenções são eventos que este mês estão definindo os candidatos à presidência da República, aos governos estaduais, além de concorrentes para o Senado e para a Câmara dos Deputados. A partir de julho até o início de outubro, as campanhas eleitorais estarão nas ruas e o povo brasileiro terá a oportunidade de exercer sua cidadania, participando das eleições 2014. Esse é o assunto de hoje do programa Tema Jurídico, que está começando agora. Começou no dia 10 de junho e vai até o dia 30 o prazo que o Tribunal Superior Eleitoral estabelece para que os partidos realizem convenções e definam quais serão os candidatos e as coligações que vão disputar o primeiro turno das eleições em 5 de outubro. Em suma, as convenções servem para que os partidos reúnam seus filiados e escolham quais, entre os indicados, devem ser os candidatos para a legenda para disputar um cargo eletivo. E para falar sobre o tema Eleições 2014, convidamos o professor Aécio Melo, que é professor do curso de Direito da Facisa, cientista político também, que vai nos falar um pouco mais sobre esse cenário. Professor Aécio, seja bem-vindo ao Tema Jurídico. Muito obrigado pelo convite. Professor, um cenário está se desenhando, um cenário político, tanto na Paraíba como no Brasil. Como é que o senhor vê as eleições 2014, todo esse cenário aí que está se apresentando? É uma eleição que vai ter uma série de elementos, na minha opinião, elementos diferentes das outras eleições, né? Diante do clamor social, diante dos acontecimentos do ano passado, das manifestações, as eleições desse ano, elas vêm com uma grande expectativa para a população, talvez em matéria de mudança. Eu acredito que é um momento muito interessante para o eleitorado pensar ou repensar num cenário político, muito embora não tenha ocorrido a tão cantada e decantada reforma política. Então nós tivemos muito tempo para amadurecer uma mudança, uma sensível mudança na questão da organização e participação dos partidos políticos na vida política nacional e também de uma melhor distribuição de cadeiras, de uma melhor organização do Congresso Nacional, de uma melhor definição de competências, de uma maior fiscalização da atividade política e partidária no país. Porém, infelizmente, essas mudanças elas não ocorreram a contento, mas ainda assim permaneceram e vão permanecer por muito tempo as manifestações e as cobranças da população em praça pública. Agora, pelo que nós temos observado, eu acho que a população e o telespectador irão concordar, com a chegada da Copa do Mundo, o país se transformou e, aparentemente, essas manifestações, essas cobranças, né, em praça pública, elas esfriaram um pouco, né, em termos de arregimentados, de pessoas organizadas e reunidas nas principais ruas, cidades e avenidas, em relação a esses temas nacionais, não é? Parece que todo mundo esfria um pouquinho, vai curtir a Copa para depois retomar, né? É um fenômeno histórico, né, do país. O Brasil tem um envolvimento, os esportes, sobretudo o futebol, mexem com a população e nesse momento festivo em algumas cidades, não é? Aqui no Nordeste a chegada da chuva, o São João, essas manifestações elas esfriam um pouco. Mas ainda assim, como eu disse, eu acho que essa cobrança e essa necessidade, até esse anseio, esse desejo de mudança da direção dos rumos da política nacional, na minha opinião, essa vontade, esse desejo permanece. Professor, o senhor acha que o eleitor brasileiro ele está mais consciente e realmente vão ser eleições tranquilas ou a expectativa é que haja aí um estopim de reivindicações até o dia 5 de outubro? Não, eu acredito que as eleições elas irão ocorrer da melhor forma possível. A justiça eleitoral é uma justiça que avançou bastante. Existem muitas críticas, obviamente, porque toda instituição comporta e tem que receber críticas realmente, né? Mas, de uma forma geral, a justiça eleitoral ela avançou. O Poder Judiciário tem procurado, né, garantir, reforçar, consolidar, na medida do possível,
a democracia, só que essa consolidação da democracia não vem por meio apenas de uma eleição limpa ou de uma eleição ou de eleições devidamente fiscalizadas, que é uma dificuldade também histórica para o nosso país, né? O Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral não tem quadros suficientes que possam garantir esses quadros um bom funcionamento e uma grande fiscalização, uma efetiva fiscalização da política de bastidor, evitando a compra de votos, a boca de urna, as negociações, né? Então a Justiça Eleitoral não tem condições, muitas vezes não tem sequer a competência legal para praticar determinados atos. Mas ainda assim, a Justiça Eleitoral ela tem contribuído e muito para que a nossa democracia ela tenha uma direção certa, um norte. Eu não acho também que as demais instituições de caráter coercitivo, como é o caso, por exemplo, do Ministério Público, do Poder Judiciário de um modo geral, que é uno, mas do Ministério Público, reforçado esse trabalho pela atividade policial, né, pelo policiamento ostensivo através da Polícia Militar, até no caso de algumas cidades, Campina Grande já tem essa experiência, com a participação das Forças Armadas através do Exército. Eu não acho, sinceramente, que nós tenhamos aí um período eleitoral violento e conturbado. Eu acredito que as manifestações irão ocorrer com maior força a partir de setembro até as eleições. E acredito também que esse quadro, até por conta das indefinições regionais, sobretudo no Nordeste, a Paraíba em especial, esse quadro de crítica exagerada, essa coisa do mal-estar da política, isso permanece, é evidente. E o senhor acha que o eleitor está mais consciente, ele realmente tem a noção exata da importância do seu voto? Claro que vai haver sempre as exceções, né? Mas o senhor acha que agora, como tanto se falou, o gigante acordou mesmo? Eu acho que o eleitorado ele está mais consciente, né? Hoje nós chegamos em determinadas cidades do interior, o que isso há algumas décadas era impossível. Nós chegamos e nos deparamos com antenas parabólicas, né, no plural, né? Antenas de TV a cabo, né, TV fechada. Então, acesso à informação a população tem. Acesso à informação a população tem. Pode ser que a melhor informação não chegue, não alcance o eleitorado. Quer dizer, uma informação bem trabalhada, bem elaborada. Porque a gente sabe que muitas vezes a imprensa fica refém de uma situação, de um cenário. Eu acredito também que o brasileiro ele aprendeu e tem aprendido, não é da melhor forma. Há um certo grau de sofrimento, né, de traumas nacionais, né? Os traumas nacionais acabaram... O que provocou, né? O que provocou essa reação? Os traumas nacionais, sobretudo, por meio da economia, né? Problemas de ordem econômica nas últimas 3, 4 décadas, questões também de ordem política, né? Por conta dos o descrédito, os inúmeros escândalos. Tudo isso a imprensa explorou através de seus meios, né, de comunicação, e eu tenho observado que o eleitorado ele está mais exigente. Porém, em relação ao gigante, né, eu acho que o gigante ele ainda está tirando um cochilo. Ele está assim, adormecido. Ele acorda, né, o gigante ele acorda, ele desperta para algumas situações, mas ele olha para o relógio e diz, não, vou tirar mais um cochilinho aqui até acordar. Eu acho que o gigante está naquele estado, né, ele está se preparando para acordar. Está começando a despertar agora. Está começando a despertar. Acordado ele ainda não está. Talvez esteja em alguns setores nacionais, né? Em alguns planos, né? Para alguns planos nacionais, o gigante, de fato, ele acordou. Ele já acordou já faz um certo tempo. Mas eu acho que em relação à política, ele ainda está meio ali sonolento. Ainda está meio sonolento, ok. Então, daqui a pouco a gente dá continuidade a esse assunto, que é para falar da antiga campanha de pão e circo, né, professor, que não acaba. A gente vai dar um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com o tema jurídico, não saia daí.
Nós voltamos com mais um bloco do tema jurídico que hoje está discutindo a questão das campanhas eleitorais e as eleições 2014. Professor Aécio, com relação a essa campanha do pão e circo, né? Isso se falava há tantos anos atrás, mas a gente observa que até hoje, em pleno século XXI, esse tipo de campanha não deixa de acontecer. É verdade. Né? É verdade. E a população muitas vezes não percebe isso. É verdade. Né? Como é que o senhor avalia essa estratégia que ainda alguns candidatos recorrem para conseguir votos? A política do pão e do circo é uma prática antiga, não é? Como você bem disse. Demais. Na verdade, a literatura fala, né, quando se refere ao termo, de que na Roma antiga, né, os imperadores, desviando dos problemas também sociais, dos problemas das cidades, Quando mascarar a situação. das crises políticas e tudo mais, do mal-estar da política da época, mascarando a situação, promovia, né, o imperador promovia jogos e distribuía pão, vinho, entre os populares. E com aquilo ele conseguia desviar, né, as atenções, desviar o foco. E essa prática, ela ultrapassou a barreira do tempo. Maquiavel, no Príncipe, fala sobre isso. Um dos últimos capítulos do livro, Maquiavel fala exatamente sobre essa política do pão e do circo. E, em termos de Brasil, Nordeste principalmente, é algo que está presente, enraizado até, infelizmente enraizado, na nossa cultura política. Durante muito tempo, nas cidades do interior, as lideranças, os coronéis, os velhos coronéis, distribuíam, né, comida, em festas religiosas, né, distribuíam cestas básicas, também pagavam a bebida, né, as contas nos bares das cidades. E isso, obviamente, acabava transformando ou deixando a população num estágio de torpor, né, de letargia em relação aos problemas. Alienação mesmo. Uma alienação, né, total em relação aos problemas. O objetivo central da política do pão e do circo era e sempre será o desvio do foco, né? O desvio da atenção da população em relação aos problemas mais importantes, os problemas mais duros que a população, enfrenta. Eu acho que essa política ela se aperfeiçoou. Eu acho que ela ganhou uma nova dimensão, porque os políticos, aqueles que não têm tanto compromisso assim, que conseguem ainda assim conquistar o poder, eles conseguiram desvirtuar de uma forma, ou melhor, maquiar de uma forma a política do pão e do circo, que ela continua aí, não é? De uma forma discreta muitas vezes, sorrateira, mas ela está aí. E consegue conquistar, o projeto, consegue dar vida ao projeto político de algumas pessoas que não merecem o voto da população. Professor, com relação ainda às campanhas, o senhor acha justo essa questão de que partidos maiores, enfim, preponderantemente estabelecidos já, que eles têm um tempo maior, por exemplo, na TV, no rádio, nos meios de comunicação, o senhor acha que isso é justo? Isso ajuda ou atrapalha também outros partidos, pessoas até com ideais interessantes, mas que ficam aí um pouco prejudicados por essas regras? Existem opiniões para todos os lados. Objetivamente, eu particularmente acho que essa ideia de valorizar ou de ampliar o espaço midiático daqueles partidos consolidados, dos maiores partidos, das maiores agremiações partidárias, na minha opinião, é um risco. Porque entra em rota de colisão com a pretensão da própria justiça eleitoral, ou pelo menos da retórica de boa parte dos políticos. Muitos defendem uma maior projeção, um maior fortalecimento dos partidos políticos. É verdade que o Brasil tem uma enorme quantidade de partidos políticos, partidos anões, que muitas vezes não têm, os representantes, os presidentes dos partidos sequer conhecem os seus regimentos, os seus estatutos, e sequer conhecem a ideologia projetada até mesmo pela sigla partidária. Eu acredito. Mas a política brasileira, ela tem caminhado lentamente, em uma lentidão muito ruim,
para a política, para a vida política do país, num maior fortalecimento, numa ampliação da força e da representação da figura do partido político. Tendo em vista a necessidade da gente diminuir, na minha opinião, eu acho que isso é importante, diminuir um pouco essa coisa da supervalorização do candidato. Nós temos candidatos, aqui inclusive, na Paraíba, que se eles estivessem numa agremiação partidária que defenda a bandeira mais radical, ainda assim ele seria muito bem votado e seria eleito. Por quê? Porque a população não está, não compreendeu ainda a importância do partido político. Se o país compreendesse, se o país passasse a entender a importância das ideias que estão por trás da sigla partidária, o que significa as bandeiras que, em tese, aquela agremiação partidária ela defende, com toda a certeza do mundo, esse seria um passo importante para uma mudança na escolha do candidato, na mudança dos ideais. Porque, na verdade, o nosso país tem uma personificação da vida política, né? E nesse sentido o partido político ele acaba se transformando em uma figura menor. Mas, veja a contradição, mas no momento de se dividir o espaço midiático, o partido consolidado, ou o partido que representa uma bandeira mais antiga, mais forte, com maior número de representantes, esse partido vai ser privilegiado. Então há um contrassenso. O país ainda não entendeu, ou pelo menos nesse sentido, nós ainda não definimos. Temos que valorizar os partidos políticos ou vamos continuar defendendo aqueles partidos que muitas vezes são partidos de aluguel, né? Que são partidos que boa parte dos políticos eles caminham para aquele partido por conta da existência de uma grande liderança, 2, 3 grandes lideranças, né? Porque eles acreditam que, diante do processo, sobretudo proporcional, da votação, da eleição para os cargos proporcionais, né? Para os mandatos proporcionais, eles terão mais chances. Então, não há nenhuma afeição, nenhum envolvimento ideológico, nenhum conhecimento daquele candidato com a história e com a bandeira defendida pelo partido. Então, esse é um problema que nós não resolvemos ainda. Grave. Daqui a pouco a gente volta falando sobre ficha limpa. Vamos a uma pausa e voltamos daqui a pouco com o tema jurídico. É rápido, não saia daí. Voltamos com mais tema jurídico que hoje discute o direito eleitoral, campanhas, eleições 2014. Professor Aécio, lei, ficha limpa, né? É legível ou é inelegível essa lei? Essa lei, na verdade, ela representa um grande avanço. Inclusive o debate, né, que ocorreu em torno da lei do ficha limpa, esse foi um debate muito importante, porque mesmo pressionado pelas ruas, e havia sim legitimidade na pressão popular, mas havia uma legitimidade que desconhecia, ou havia um movimento que desconhecia uma cláusula constitucional que estipulava que aquela lei só poderia, de fato, ser utilizada como um parâmetro importante para as eleições depois, né, na outra eleição, depois de ultrapassada uma barreira temporal colocada pela própria Constituição Federal de 1988. Essa ideia, a ideia do ficha limpa, ela na verdade, ela acaba incorporando uma série de desejos também da população, né? Porque nós sabemos que no Brasil, historicamente, tivemos muitos políticos com graves, né, crimes cometidos, com muitos processos nas costas, como diz a população, e que ainda assim conseguiam se eleger. Crimes graves, inclusive, né, envolvimentos com assassinatos, como nós vimos de alguns políticos, sobretudo no norte do país, em alguns estados do norte do país, envolvidos com lavagem de dinheiro, desvios de verbas, no momento em que alguns ocuparam cargos, postos de destaque, inclusive como prefeitos, governadores. Então, a lei do ficha limpa é uma lei que traz um certo avanço. Eu
tem uma certa preocupação, e eu acho que no universo jurídico, advogados, professores de direito têm uma grande preocupação com essas leis que são produzidas no calor da situação, né, com o clamor social, com a pressão da população. Nós temos diversos casos em outras searas que representam muito bem isso, né? A própria lei dos crimes hediondos, a lei tortura, nós tivemos agora uma lei que é chamada Lei Menino Bernardo, né? A lei da palmada, né? Que está sendo chamada vulgarmente de Lei Menino Bernardo. Nós temos a lei Carolina Dickmann, né? Lei Daniela Pérez também. Então nós temos leis, no Brasil ocorre, né? A lei acaba ganhando um nome, muitas vezes um nome próprio, para representar uma determinada situação. Uma determinada situação que cobrou uma mudança, e essa mudança ocorreu num ritmo acelerado, onde o Congresso Nacional não discutiu. Não se avalia de fato, com cuidado, né, numa situação de temperatura e pressão adequadas. E, infelizmente, essas mudanças ocorrem numa velocidade numa velocidade desconcertante, que muitas vezes pode pegar o Poder Judiciário desprevenido. Mas, né, na minha opinião, a lei do ficha limpa, eu acho na minha opinião não, na opinião das pessoas que conhecem muito bem do direito eleitoral, daqueles que trabalham com o direito eleitoral, dos juízes, do Ministério Público, dessas instituições extremamente importantes para a vida do país, a lei do ficha limpa trouxe grandes avanços e colocou ali um alerta, né? Acendeu a luz vermelha para aqueles políticos, né, ou aquelas pessoas que querem abraçar a vida política, mas que têm uma vida pregressa, tocada por problemas. Professor, mas o senhor concorda que ainda existem algumas contradições, ou talvez, como quase toda lei, tem as brechas, tem as cláusulas, tem as várias possibilidades aí, porque ainda hoje nós vemos pessoas que, em tese, não deveriam se candidatar, mas elas se candidatam. São situações que nos deixam em dúvida, o senhor concorda? Existem brechas. Toda e qualquer lei, a lei é produto do trabalho humano, não é? A lei, ela não é, às vezes, nós do direito e a população de um modo geral encara a lei como algo divino, né, que não padece de erros. A lei é produto do homem, né, e de um Congresso Nacional, no caso do Brasil, de um Congresso Nacional que perdeu muito daquela característica, né, daquele debate, um debate carregado por teses, por teorias, de homens que tinham uma poderosa carga de leitura, né? Nós não temos mais um Rui Barbosa dentro do Congresso Nacional, né? É verdade. Eu falei de um jurista, mas nós não temos hoje uma figura como Florestan Fernandes, um sociólogo que também foi congressista, né? Um Fernando Henrique Cardoso. Nós não temos figuras que representem a academia e o universo do direito com grande profundidade. Eu estou sendo injusto porque são 81 senadores e 513 deputados federais. É óbvio que existem homens preparados. Vai haver, né? Existem muitos homens preparados, mas nós não temos aquela mesma carga, aquela mesma dosagem de discussões, de debates importantes para a organização, para a elaboração das leis. Então, por conta disso, existem brechas legais e na lei do ficha limpa também existem brechas. E aí aqueles políticos que conseguem contratar bons advogados, grandes bancas de advocacia, que conhecem muito bem da legislação, que conhecem, estão antenados com os debates que batem nas portas, com os problemas que estão batendo nesse momento nas portas do Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, do Tribunal Superior Eleitoral. Conseguem encontrar nessas brechas as oportunidades para que, com a vitória dos candidatos, né, com a ficha suja, que eles consigam sentar, né, na cadeira, no banco, né, de congressista, né, nas cadeiras dos congressistas. Infelizmente, isso ocorre. Professor, para a gente fechar esse bloco, e não poderia ser diferente, na sua opinião, e se o senhor pudesse fazer parte de uma reforma eleitoral, o que é que o senhor mudaria, o que é que o senhor deixaria permanecer no nosso país? Olha, são tantos os temas, mas tantas as preocupações que vão girar em torno de uma reforma política e eleitoral. Mas, na minha opinião, eu acho que o país ele precisa rever o quanto antes os tempos, né, os períodos de mandato, dos mandatos. Os períodos eleitorais, o país ele para em 2 anos. Né, isso é muito ruim.
2 em 2 anos nós temos eleições e há toda uma mobilização nacional. E muita gente vive da política. É verdade. Muita gente vive da política. Os estados do Norte e do Nordeste dependem muito da política. E as vidas desses estados ficam atravancadas. Né? A impressão que nós temos é que a vida, as pessoas estão ali lutando no seu dia a dia, sobretudo no setor privado, mas no setor público parece que há um certo marasmo. As coisas param em determinados setores, Não em determinados acontece, segmentos. né, professor? Em determinados segmentos, exatamente. Então o país ele gasta muito, gasta mal e se mobiliza em 2 anos. E nesse sentido acho que o país precisa também repensar. Eu não vou ousar colocar aqui uma opinião, nem vou dar uma sugestão. Eu vou apenas dizer algumas direções. Acho também que o país precisa pensar um pouco na questão do voto distrital. Eu acho que algumas regiões do país não conseguem ser representadas, devidamente representadas. Seria uma grande revolução. Seria uma grande revolução, porque nós teríamos aí que nos adequar a um modelo político, uma experiência política vivenciada por outros países, de uma forma exitosa por alguns e com alguns erros, alguns insucessos em outros países, em outros tantos. Mas eu acho que seria uma experiência, talvez, pelo menos um ponto de discussão antes da reforma, ou num período de discussão para a elaboração dessa reforma. Acho também que a questão da reeleição vai ser um tema importante dessa reforma política, não é? O que a gente percebe é que o segundo mandato, ou no segundo mandato, há um certo grau de irresponsabilidade, descaso mesmo, né, dos governos. professor? Exatamente. Parece que alguns governos eles acordam na reta final tentando eleger um representante do grupo político. Mas no segundo mandato as experiências de alguns estados não têm sido experiências produtivas, exitosas. Acho também que a legislação, nesse sentido, ela deverá incorporar alguns desejos, alguns anseios e deverá melhorar a lei do ficha limpa. Quer dizer, a lei do ficha limpa vai servir objetivamente como um parâmetro para uma reforma política, uma reforma eleitoral. Uma reforma política e uma reforma eleitoral. Sim, né, professor? Vai ser um norte. Talvez a lei do ficha limpa não seja um movimento derradeiro, a lei última. Na verdade, ela é um norte. Ela é um passo importante. Seja o início, né, Seja professor? o início de um movimento muito mais forte em torno da ética na política, que é uma coisa que tem faltado. A ética é uma coisa que foi perdida nesse país em muitos setores da vida nacional. E quando ela se perde, ela deixa de existir dentro da política, o país começa a caminhar numa direção muito perigosa e aí vem o descrédito. Esse descrédito ele é perigosíssimo. Aí sim pode ser a porta de entrada, uma janela, uma brecha que se transforma numa porta, uma porta que se transforma numa porteira, num grande buraco para a entrada, para a criação, para a geração de problemas. E esse descrédito na vida política do país. Olha, na separação dos poderes, nunca é demais dizer isso. Na separação dos poderes nós temos aí uma equipotência, né? Executivo, legislativo, judiciário, e eu costumo colocar nas aulas, discutindo, conversando com os alunos, o Ministério Público como um quarto poder. Certo. O Ministério Público como um quarto poder. É claro que existem outros poderes aí. Afinal, ele está ali fiscalizando tudo, acompanhando tudo. Isso, a população... Interferindo também. Interferindo, né? Ele provoca, ele fiscaliza, ele atua próximo, perto dos demais poderes, exige, cobra, né? Gera accountability, como dizem os americanos. É muito bom, né? O Ministério Público é muito importante. E a população costuma dizer que a imprensa também, mas voltando para os 3 poderes clássicos, executivo, legislativo e judiciário, se nós tivéssemos que escolher, dentre esses 3, um poder ou o poder mais importante, com toda certeza seria o poder legislativo. Porque nós temos uma representação popular e uma representação que, em tese, deveria estar mais perto dos seus representados. Até em termos numéricos, ela é maior. E ela não é mais forte porque ela tem uma maior quantidade de pessoas, não. Ela é maior porque ela está mais próxima da população. Em tese, ela está mais próxima da população. E quando essas reformas necessárias, elas não ocorrem, o descrédito vem e o poder legislativo, que deveria ser o mais importante, ele passa a não valer nada. Aí o país, a democracia, ela começa a demonstrar todas as suas fragilidades. E o país sofre. E o país sofre muito. Professor Aécio, nós agradecemos muito a sua participação,
Toda a avaliação que o senhor faz, certamente muito produtiva para o tema jurídico, e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição e esse programa ele é muito, muito importante para a comunidade e aqui eu vou puxar a brasa, né, para o meu fogo, a sardinha para a minha lata. Ele é muito importante para o curso de Direito, muito importante. Os alunos, os professores, nós vivenciamos esse programa e eu agradeço mais uma vez a atenção e o convite. Obrigada. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.